Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. Se você quer se informar sobre o Google e como se destacar na pesquisa, veio ao lugar certo. E vamos aos nossos temas de hoje. Eu vou te contar as novidades de dados estruturados do Google. Vamos também desvendar como o Google escolhe o que vai para os snippets de destaque. Você também vai descobrir o que é o Navboost do Google e como ele funciona. E por último, notícia fresquinha sobre novas maneiras de pesquisar em 2024. Esse podcast que você está ouvindo aqui é uma iniciativa da SEO Happy Hour, a minha empresa de consultoria em SEO. Trabalhamos com empresas de todos os ramos e tamanhos e ensinamos tudo o que você precisa saber sobre SEO para se destacar no mercado. Se você quiser saber mais sobre os nossos serviços, é só mandar um alô no e-mail contato@seohappyhour.com ou preencher o nosso formulário de interesse que está na descrição desse episódio e eu vou entrar em contato com você para saber mais sobre o seu caso e também explicar como que a gente pode ajudar, beleza? E lembre-se que se você tem perguntas sobre SEO, mande para o nosso quadro Consultoria Grátis. Hoje temos 3 dúvidas e eu vou adorar te ajudar aqui no nosso podcast. Sem mais delongas, vamos nessa! Vocês lembram bem que eu venho falando que as possibilidades de dados estruturados tendem a aumentar, né? Nesse mês, o Google anunciou o suporte à propriedade Suggested Age, como uma alternativa às propriedades Suggested Max Age e Suggested Min Age, que é mínima idade e máxima idade, em seus dados estruturados de produtos. O objetivo é tornar mais fácil a especificação de faixas etárias para um produto. Antes dessa mudança do Google, você precisava preencher a propriedade Max Age e Minimal Age, que obrigavam a definir uma idade mínima e máxima separadamente. Agora, com o Suggested Age, é possível informar um intervalo único, como por exemplo 4 a 10 anos. Essa mudança visa facilitar a categorização de produtos para vendedores. Além disso, a documentação do Google Merchant Center foi esclarecida para refletir essas novas propriedades. Então, se você quer ver exemplos e quer ver certinho como que funciona esse novo dado estruturado, é só checar a documentação do Google de dados estruturados para produto e o link para você acessar mais facilmente está na descrição desse episódio. Você já se perguntou como o Google escolhe o que aparece na metadescrição, no snippet de meta description na página de resultados? Recentemente, o Google atualizou suas orientações sobre snippets para esclarecer às pessoas como o algoritmo realiza a escolha do conteúdo que aparece ali abaixo do título na página de resultados do Google. E as principais mudanças inseridas na documentação foram: primeiro, o conteúdo da página é o principal fator. Então antes, a informação dava a entender que o Google iria usar a metadescrição, a famosa metadescription, como a principal fonte para mostrar aquele snippet ali. Agora, eles explicam que, na verdade, o conteúdo da página é o mais importante. Então, basicamente, qualquer conteúdo que tem na sua página pode aparecer como parte da metadescription. O segundo ponto é que eles falaram que agora a metadescription tem um papel secundário. Então, o Google ainda pode sim usar o texto da metadescription se ela descrever melhor a página do que o conteúdo em si. Mas isso é menos comum, então basicamente depende do quão bom a sua metadescription é. E o terceiro ponto é que eles esclareceram que os dados estruturados não influenciam diretamente nessa parte. Dados estruturados, como por exemplo, informações sobre receitas, eventos ou produtos, podem sim ajudar o Google a entender a página, para isso que eles existem, mas eles não influenciam diretamente no texto do snippet que vai aparecer na página de resultados. Tá, mas o que isso afeta a nossa estratégia de SEO na prática? Bom, a gente tem 2 dicas importantes sobre o assunto. A primeira delas é para você não focar em palavra-chave na metadescrição. Encher a metadescrição de palavra-chave não é o mais recomendado, pois o Google prioriza o conteúdo da página. O propósito da metadescription é descrever de forma precisa e concisa o conteúdo da página e não criar uma peça publicitária destinada a atrair cliques. Então, basicamente, quanto mais informativa a sua metadescription for, indicando o que a página contém ou descrevendo a página, melhor.
E o segundo é para você focar em criar conteúdo de qualidade. E a gente sempre vai bater nessa tecla. O conteúdo da página é uma das coisas mais importantes para SEO, seja para você ranquear ou seja para aparecer diferentes snippets ali na página de resultado. Então foque sempre em criar conteúdo informativo e relevante, que dessa forma você vai estar otimizando o seu site da melhor forma possível. Em geral, a gente pode concluir o seguinte: o Google sempre vai preferir que você escreva bons conteúdos, que são completos, organizados e, se possível, com um ponto de vista único. Pode até existir um jeitinho ou outro para conquistar prestígio nas buscas, mas aos poucos o Google vai eliminando esses atalhos e mostrando que a única forma de fato de você vencer na maratona de SEO é produzindo conteúdo de alta qualidade. Essa notícia é rapidinha, mas bem importante. Em março de 2024, os sites criados pela ferramenta Google Meu Negócio serão desativados. A partir dessa data, todos esses sites que existem vão ser redirecionados para o perfil da empresa no próprio Google Maps, lá no Google Meu Negócio, até junho. E depois de junho, se alguém tentar acessar essa URL do seu site, eles vão encontrar uma página não encontrada, então vai retornar um status 404. Quem tem site criado no Google Meu Negócio, esse site é importante para estratégia, então traz negócios, a gente recomenda que vocês procurem plataformas alternativas para criar o seu site e hospedar lá, como por exemplo o Wix ou o WordPress. E aí, efetuar uma migração do que você tem no site do Google Meu Negócio para esse seu novo site. E além disso, é importante atualizar o seu perfil do Google Meu Negócio com o endereço do novo site antes do prazo para evitar a interrupção do serviço. Essa é uma notícia que pouca gente está dando atenção, mas olhando métricas de ferramentas de SEO do quanto esses sites do Google Meu Negócio geram de tráfego e ranqueiam para palavras-chave, especialmente locais e nichadas, tem muita gente que vai perder dinheiro aí se não tomar a decisão correta. E o que é uma pena é que geralmente quem usa esse recurso são pequenas empresas, né? Ou profissionais autônomos que nem têm o conhecimento de que isso vai acontecer e não acompanham notícias de SEO. Então, se você conhece alguém que está nesse cenário, avise proativamente essa pessoa ali para que ela não seja prejudicada no futuro, né? Afinal, fazer o bem não custa nada. Vocês já ouviram falar do NavBoost? De acordo com Pando Nayak, que é vice-presidente de busca do Google, o NavBoost é um importante sinal usado pelos algoritmos do Google que visa melhorar a precisão dos resultados de pesquisa usando dados de navegação de pessoas. Esse sistema existe pelo menos desde 2005, se não antes, foi pelo menos o que ele falou. Entretanto, informações sobre o NavBoost não constam na documentação do Google. Se você procurar em todas as documentações do Google que existem aí pra gente, nenhuma delas cita a palavra NavBoost. E como que a gente ficou sabendo disso? Essa informação foi revelada no julgamento Estados Unidos versus Google, né, de antitrust, que aconteceu em outubro de 2023. Vou dar um pouco mais de contexto para vocês. Os Estados Unidos entrou com um processo contra o Google, dizendo que o Google meio que monopoliza o mercado de busca e isso é como se fosse uma concorrência desleal. E aí, dentro desse processo, o Google teve que falar várias coisas que ele não comenta em sua documentação, né, para justificar como que funciona o Google e basicamente se defenderem ali com informações explicando como partes da busca funcionam. Então, através desse julgamento, nós da comunidade de SEO acabamos descobrindo muitas coisas que às vezes simplesmente não eram ditas, ou que o Google nunca falou tão claramente quanto teve que falar lá, porque na verdade eles estavam explicando isso para leigos, né? Então eles precisavam explicar de uma forma que as pessoas entendessem. Então o NavBoost foi uma das coisas que eles acabaram falando lá que a gente não tinha ouvido falar até então. Esse sistema NavBoost é treinado com dados de pessoas. Então basicamente como que funciona? Ele memoriza todos os cliques em consultas dos últimos 13 meses para entender a intenção das pessoas e fornecer resultados mais relevantes. Além disso, ele também leva em consideração diversos fatores para selecionar os melhores resultados. Esses fatores incluem a taxa de cliques, as ações dos visitantes, a qualidade do site, a sua relevância
e também o contexto em qual a pessoa está buscando. Tentando não minimizar a importância do Naviboost, Nayak também deixou claro que ele é apenas um dos sinais que o Google usa. O vice-presidente foi questionado se o Naviboost é o único algoritmo central que o Google usa para exibir resultados, e ele disse que não, absolutamente não. O Naviboost também ajuda a reduzir documentos para um conjunto menor para os sistemas de aprendizado de máquina do Google, mas ele não pode ajudar na classificação de documentos que não possuem cliques, porque ele é justamente baseado em comportamento de pessoas, né? Como que as pessoas estão usando aquela informação ou como estão interagindo com ela. Um outro fator importante é que o Naviboost pode criar diferentes conjuntos de dados para pesquisas móveis versus pesquisas no computador. Então, para cada consulta, o Google rastreia o tipo de dispositivo que a pessoa está usando. Além disso, a localização também tem importância, seja pesquisada via computador ou no celular. E o Google tem como se fosse um Naviboost específico para o mobile, pelo menos foi isso que eles falaram. Então, basicamente aqui, gente, o negócio é o seguinte. De uma forma prática e leiga, se os algoritmos do Google detectam que um determinado resultado é o melhor e passa a apresentar esse resultado na primeira posição, se as pessoas que estão buscando o termo que aparece aquele resultado clicarem mais no segundo ou na terceira posição, por mais que os outros algoritmos, né, que não são o Naviboost, determinem que o primeiro resultado é o mais relevante, o Naviboost vai meio que entrar junto ali e talvez mova esse primeiro resultado que não está recebendo cliques abaixo dos outros resultados que estão recebendo cliques. Então, basicamente, é o Google falando que usa o CTR como um fator de ranqueamento. O que eu acho que faz super sentido, porque às vezes a gente quer ver o resultado de uma marca ou de uma pessoa que a gente já confia, mesmo tendo outras fontes que estão fazendo um bom trabalho também. E o Google precisa levar em conta isso na hora de exibir o resultado para que ele consiga prover de fato o melhor resultado para o maior grupo de pessoas possíveis. Ele nunca vai agradar todo mundo, mas o negócio dele depende de agradar o máximo de números possíveis. Essa não é a primeira vez que o Google comenta que usa cliques como parte de seus algoritmos e como um fator de ranqueamento, mas foi de fato a primeira vez que a gente teve mais detalhes sobre como isso é usado, né? Em qual parte do algoritmo, em qual parte da busca. Então eles falaram que é nessa parte aí mais de a hora que você faz uma busca, né? Que eles vão solicitar o documento, é aí que esse algoritmo entra em cena, beleza? O Google anunciou 2 grandes atualizações que têm o objetivo de deixar a pesquisa mais natural e intuitiva. A primeira delas se chama Circle to Search, então circule para buscar no nosso português abrasileirado. Você já se deparou com algo interessante na tela do celular, mas precisou abrir outro app para pesquisar e descobrir mais? Com o Circle to Search, isso tende a mudar. Basta você circular, destacar ou rabiscar em imagens, textos ou vídeos na tela do seu celular para encontrar informações imediatamente, sem você sair do app que você está usando. Então vamos pensar assim, que alguém te mandou uma foto no WhatsApp e nessa foto tem um produto que você gostou. Você pode circular esse produto e ele vai buscar esse produto na internet sem que você saia do aplicativo. Essa novidade chega globalmente em 31 de janeiro, então ainda esse mês, para alguns smartphones Android Premium, como por exemplo o Pixel 8, o Pixel 8 Pro e a nova série da Samsung Galaxy A24. Então não é todo celular que vai ter esse recurso, são celulares mais novos, mas com o tempo ele tende a atingir todos os dispositivos, né? E também nesse começo será um feature exclusivo do Android, então não veremos isso no iPhone, beleza? E a outra novidade que o Google lançou é algo que se chama Multi-Search aprimorado com inteligência artificial. Então, em 2022, o Google lançou o Multi-Search do Lens, que permite combinar imagem e texto para busca. Mas agora, a Big Tech promete ir além com a ajuda de inteligência artificial generativa. Então, até agora, você pode, abrir o seu aplicativo do Google no celular, abrir a câmera e tirar uma foto de algo e fazer uma pesquisa com imagem, mas essa pesquisa ela vai te dar um resultado tradicional. Com essa nova tecnologia, as coisas tendem a mudar. Então imagine você estar em um bazar e você encontra um jogo desconhecido sem caixa ou instruções. Com o Multi-Search aprimorado, você pode tirar uma foto e você pode perguntar: que jogo é esse?
ou como que se joga isso. E ele vai te dar uma visão geral, né, usando inteligência artificial, com as informações mais relevantes que ele tem sobre aquilo. Então você pode descobrir o nome do jogo, as regras e muito mais. Para quem viu os vídeos que o Google tem soltado de como usar o Bard, ele meio que mostrou algumas coisas assim, né, com um assistente pessoal ali usando inteligência artificial. Na prática, a gente não sabe se de fato vai funcionar bem isso. Na teoria é lindo, né? Parece de fato realmente um assistente muito bom ali, tipo a lá Tony Stark. Então imagine que massa você apontar a câmera do seu celular, perguntar algo e ter respostas. Mas vamos ver como é que isso vai funcionar. Esses insights de inteligência artificial no Multisearch já estão disponíveis em inglês nos Estados Unidos, sem precisar aderir a ele no Search Labs. Então é só usar o ícone da câmera do Lens no app do Google, funciona tanto para Android ou iOS, e pessoas de fora dos Estados Unidos que estão com o Search Generative Experience ativos também podem experimentar o novo recurso, mas daí quem está fora dos Estados Unidos tem que ativar o recurso do SGE no Search Labs, então não é para todos. Muito provavelmente estarei testando essa semana, e aí, se eu achar legal, eu compartilho com vocês lá no LinkedIn, então já vão lá e me sigam para não perder esse tipo de informação, beleza? E agora vamos para o nosso momento consultoria grátis. E eu tô super feliz que essa semana, embora eu não tenha aberto a pergunta da consultoria grátis lá no LinkedIn, eu recebi algumas mensagens diretas com perguntas para mim e também recebi um e-mail, acho que foi o primeiro e-mail ou o segundo e-mail que a gente recebe na consultoria grátis. A maioria das pessoas entra em contato via redes sociais. Então lembrando que se você tem dúvida sobre SEO, tá com pepino, não sabe como resolver, alguém que trabalha com você fez uma pergunta que você não sabe a resposta, manda pra gente que a gente vai responder pra vocês aqui no nosso quadro Consultoria Grátis, sem papas na língua. Então, por mais que seja o ouro, seja uma técnica que muitas pessoas não saibam, se eu souber a resposta eu vou compartilhar, sem ter medo de que vocês cresçam por isso. Porque, na verdade, esse é o objetivo desse quadro e desse podcast, ajudar você a melhorar o seu site para que você tenha resultados melhores, beleza? Então, a primeira pergunta de hoje é do Felipe Moreira, e ele perguntou: Rafa, fala sobre a atualização do sitemap. O que você acha sobre indexar um sitemap diferente todo mês no Search Console? Não faz mais sentido solicitar indexação das novas URLs? Bom, Felipe, vamos lá. Eu acho que o que você está falando aqui não faz muito sentido, porque na verdade, quando você sobe um sitemap no Google Search Console, toda vez que o seu sitemap é atualizado, o sitemap avisa ao Google que tem páginas que ou são novas e não existiam antes, ou páginas existentes que sofreram alteração, e isso já está dizendo para o Google que ele precisa voltar nessas páginas. Então elas vão para a fila de rastreamento. Sobre solicitar a indexação de novas URLs, embora o Google tenha um recurso lá dentro do Search Console que você possa solicitar uma indexação manual de uma página, se você está tendo que usar esse recurso no seu site, eu diria que você tem algum problema de SEO lá para resolver. Porque o ideal é que o Google encontre o seu conteúdo de forma rápida e indexe ele de forma autônoma, então sem que você precise ter uma ação para isso. Se você está precisando ter uma ação, provavelmente tem um problema. Então veja a parte técnica do seu site, questão de link interno, tudo, porque pode ser que o Google não esteja conseguindo chegar de forma natural nesses conteúdos. E aí sim, claro, se o Google não está conseguindo chegar de forma natural em um conteúdo e você solicita que ele indexe esse conteúdo via Search Console, esse conteúdo vai ser indexado mais rapidamente. Então é um recurso legal, eu diria que só sites pequenos que estão começando, vale a pena usar esse recurso de forma proativa, mas se você está tendo que usar ele com frequência para ver o seu site indexado, você tem um problema ali muito provavelmente. Sobre o sitemap, não precisa todo mês mandar um sitemap novo, porque a ideia é justamente que conforme o sitemap se atualize, ele avise o Google e o Google, essas URLs novas ou com alteração entre no processo natural ali de busca do Google, tá? Então, basicamente, você tendo um sitemap dinâmico, toda vez que o sitemap atualizar, o problema está resolvido. Não precisa sempre que o sitemap atualizar, submeter ele ao Google Search Console. Beleza? A próxima pergunta é do Evandro, e ele falou: o Google detecta textos feitos por inteligência artificial ou com participação da inteligência artificial na escrita?
E esses textos ranqueiam pior por isso? E uma dúvida muito parecida foi também perguntada pelo Danilo, e ele falou o seguinte: você vê as ferramentas de inteligência artificial sendo usadas de forma intencionalmente maliciosa no mercado de SEO? Você acredita que o Google tentará modificar o seu algoritmo para promover conteúdo humano? Então, como essas duas perguntas estão muito alinhadas, eu vou responder elas de forma junta, beleza? Então, assim, o Google consegue detectar texto feito por inteligência artificial ou participação de inteligência artificial na escrita? Agora eu vou entrar aqui numa parte opinativa, tá, gente? Eu acho que sim, o Google tem poder computacional para identificar padrões e saber se um texto for escrito por inteligência artificial ou não. Se ele teve participação de inteligência artificial, aí eu acho que é mais difícil, porque daí tem edição humana no meio, né? Então complica as coisas. Mas de qualquer forma, eu não acho que esse deva ser o ponto. Eu acho que se você tá preocupado se o Google vai identificar que seu conteúdo é criado por inteligência artificial, o problema tá mais embaixo. O Google, pelo menos o que eles dizem, tá, gente? Não tem nenhum problema com conteúdo escrito por inteligência artificial. Nenhum. Ah, Rafa, mas por que então você vive dizendo que o conteúdo escrito por inteligência artificial não é bom para as pessoas não usarem, etc? O Google, ele é contra conteúdo que não é bom. Se o teu conteúdo é ruim, ele não vai funcionar. É isso que o Google tenta barrar. Conteúdo que não seja bom, que não seja útil. Essa é a palavra que o Google usa, inclusive. Se o seu conteúdo não é útil, ele não deve aparecer nas buscas. É esse que é o objetivo do Google. Qual que é o meu problema com inteligência artificial? A inteligência artificial, a forma como ela funciona, ela não vai criar nada novo. Ela só vai criar informação com base no que existe nos seus modelos que ela foi treinada, né? No conteúdo que ela absorveu para aprender. Ou seja, uma inteligência artificial nunca vai gerar um conteúdo autoral, algo que nunca foi falado antes. E dependendo do seu nicho ou de como você trabalha, isso é um problemão. Porque você vai estar só regurgitando coisas que já existem na internet escritas de uma forma diferente. Claro que dependendo do nicho, se os conteúdos que existem naquele nicho forem ruins e o conteúdo que a inteligência artificial gera é melhor do que esses conteúdos ruins, por mais que eles foram escritos por um humano, esses conteúdos escritos por inteligência artificial tendem a funcionar sim. Entretanto, assim que um conteúdo melhor surgir, você vai perder a posição ali que você conquistou. Qual que é o problema com inteligência artificial? Do meu ponto de vista, pelo menos os nichos mais conhecidos de mercado, a inteligência artificial cria um conteúdo pior do que uma pessoa que tem conhecimento naquela área e tem uma noção de escrita, né? Também não adianta pedir para uma pessoa que sabe muito do assunto e não sabe escrever, não sabe se comunicar, ela não vai conseguir transmitir isso de uma forma que fique legal. E ao mesmo tempo, uma pessoa que escreva muito bem, né? Se pegar, sei lá, o Paulo Coelho, e pedir para ele escrever algo sobre algo que ele não domina e tem pouco conhecimento, o texto talvez vai ficar pior do que uma pessoa que não escreve tão bem quanto o Paulo Coelho, mas tem mais conhecimento naquela área, porque ela vai conseguir dar exemplo, explicar melhor, falar coisas que o Paulo Coelho, pelo conhecimento que ele tem, não conseguiria. Então é essa questão que eu vejo com inteligência artificial. Não foque em se o conteúdo foi escrito por IA ou não. Foque se o conteúdo é bom ou não. Se o conteúdo é bom, a ponto de você ter tanto orgulho dele que você não teria medo de assinar esse conteúdo e queimar a cara depois, eu diria que você pode usar ele. Mas o ideal é sempre que, caso você queira usar esse tipo de artimanha, você edite o conteúdo para que ele, primeiro, reflita melhor a comunicação para quem você quer comunicar, né? Porque geralmente a inteligência artificial não sabe quem é o seu público-alvo. Tem como você deixar menos pior ali com seus prompts, mas é diferente. Ela nunca vai ter o conhecimento que você tem sobre a pessoa que você quer atingir. E garantir que a informação que ela escreveu está certa, porque a inteligência artificial comete muitos erros. Eu mesmo já testei e vi que várias coisas que ela falou estavam erradas. Só que se você não sabe o que é certo e o que é errado, e você simplesmente usa o conteúdo que ela dá confiando 100%, aí você está se dando um tiro no pé. E aí a outra pergunta é se as pessoas usam isso de forma maliciosa. E sim, tem muita gente usando isso de forma maliciosa. E quando eu digo forma maliciosa, é criando conteúdo com o simples fato de querer ranquear.
Isso o Google considera uma prática que não vai contra suas diretrizes. Se você está criando conteúdo para o Google e não para a sua audiência ou para a audiência que você quer atingir, você já está no caminho errado. Então, o que está acontecendo agora? Existem pessoas que estão criando milhares de artigos do dia para a noite, otimizados para SEO, né? Usando boas práticas de SEO, usando boas práticas de semântica e até técnicas de SEO como clusterização, similaridade de conteúdo, cobrir um tema várias vezes para tentar criar a autoridade dentro daquele tópico. E aí sim, esses sites acabam do dia para a noite, do mês para o outro, ganhando centenas ou milhares de acesso orgânico. Quando o Google descobre isso, ou vê que de fato o site está criando conteúdo sem se preocupar com as pessoas, em algum momento ele vai e barra isso. Que eu até publiquei um case recentemente no LinkedIn de uma história justamente dessa. Um site cresceu para milhões de acesso, com mais de 30 mil conteúdos criados por inteligência artificial, e hoje esse site desapareceu da busca, tá? Mal aparece para termos de marca. A outra pergunta é se eu acredito que o Google tentará modificar o seu algoritmo para promover conteúdo humano. E a melhor resposta que eu acho que é não. O Google não quer necessariamente promover conteúdo humano. O Google quer promover conteúdos bons, independente de quem criou. Tanto que isso eles falam na documentação deles, pode até ser por inteligência artificial. Agora, um humano que sabe escrever e é especialista no assunto, muito provavelmente vai escrever um texto muito melhor do que qualquer inteligência artificial generativa. E também um humano consegue criar conteúdo autoral sobre tópicos ou temas que nunca foram falados antes ou que estão em alta no momento, coisa que uma inteligência artificial não consegue fazer, né? Porque ela vai criar conteúdo com base no histórico que ela tem de informação. O ChatGPT, por exemplo, ele só tem dados até março de 2023, se eu não estou enganado. Então pensa que tudo que saiu de março até hoje, ele não sabe. Se ele não sabe, ele não vai escrever sobre isso ou incluir isso nos seus textos, né, que ele cria. Então, quem está usando o ChatGPT, na minha opinião, ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial generativa, está escrevendo um conteúdo que já é datado. Claro que funciona se for temas evergreen, temas que não mudam, né, de um tempo para o outro. Por exemplo, como fazer arroz em 2024 é igual era anos atrás, então isso é algo que não mudou. Mas dependendo do mercado e do tipo de conteúdo, seu conteúdo fica bem atrasado em relação ao que existe hoje e ao que outras empresas estão falando. Então tome esse cuidado, mas em geral eu acho que assim, a inteligência artificial generativa tem muitos usos bons. Criar conteúdo com objetivo de SEO eu acho que é um dos piores deles. Eu mesmo uso inteligência artificial todos os dias, seja para me ajudar com análise de dados, seja para resumir um artigo, seja para resumir um PDF, às vezes procurar informação sobre um vídeo, fazer uma fórmula de regex ou de XPath, encontrar um erro numa fórmula de Excel que eu não estou conseguindo encontrar de forma fácil. Então, assim, tem um monte de uso legal para inteligência artificial, mas eu, de fato, acho que criar conteúdo, pelo menos pensando em SEO, não é um deles. Ou, se você quer usar com essa prática, que pelo menos você garanta que esse conteúdo, toda a informação que foi dita ali pela essa inteligência artificial, de fato está coerente e certa, e adaptar esse conteúdo para uma forma que seu público vai conseguir entender esse conteúdo melhor, né? Então não só usar ele ali cegamente. E por hoje é isso, pessoal. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast. E se você quiser falar comigo, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com ou procurar lá Rafael Simões no LinkedIn e me mandar uma mensagem. Pode me mandar crítica, dúvida, sugestão, tema de pauta para o podcast, ou se precisar de ajuda, né, com a sua estratégia de SEO, entre em contato comigo também. Vamos fazer uma reunião aí para entender o seu problema e como que a gente pode ajudar. No mais, compartilhe esse podcast com a sua rede, curta o episódio caso esteja ouvindo ele no YouTube ou alguma ferramenta que você possa avaliar, se inscrevam nos nossos canais, assine a nossa newsletter, o link está aqui na descrição e nos vemos na próxima semana. Obrigado até aqui e valeu!